Meus irmãos e minhas irmãs, recebam um abraço fraternal da Associação Espírita Fraternal, que nosso amado Mestre Jesus possa estar conosco nesta tarde e que possamos compreender a lição que vai ser colocada aqui hoje. É da obra Os Mensageiros, de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso querido Francisco Cândido Xavier. E fica um detalhe, uma coincidência, né? Eu fui chamado para fazer esse trabalho e me veio buscar um trabalho mais antigo que pudesse ter alguma correlação com o que está acontecendo no momento, o que está para acontecer. E aí eu encontro, por acaso, né, essa palestra que já tinha sido dada em 2021, o desastre de Acerina. E eu pensei, falei, correto, dia 25 o filme Os Mensageiros vai estar entrando em cartaz, né? Espero que todos nós possamos ir até lá, prestigiar essa obra. E ao mesmo tempo nós vamos então relembrar um trecho, um capítulo do livro, né, o que aconteceu com Acerino, né, e que no capítulo 10 também desse livro fala sobre Joel, que também foi encarregado estava preparado, saindo de nosso lar, para fazer uma série de trabalhos no bem, com a mediunidade com Cristo. Também vamos ver a questão, né, do nosso irmão Otávio, que está também aqui no capítulo 8, e não vou entrar em mais detalhes, que é para que os senhores e as senhoras possam comprar o livro, ou possam pegar o livro e tornar a ler, ou mesmo aqui na biblioteca da casa, porque é sempre bom a gente estar se atualizando, né? Mas muitos vão dizer, mas eu já li esse livro 2 vezes, leia a terceira, leia a quarta. Cada vez nós vamos encontrar novos aspectos, que na verdade estavam ali. Eles sempre estiveram ali. A questão é que nós ainda não estávamos preparados para encontrarmos aquilo que estava encoberto, que não está na verdade encoberto. Está claro, mas nos faltava o conhecimento, muitas das vezes também o momento que estamos vivenciando, uma série de fatores. Então, sempre é válido reler. Eu já reli o Livro dos Espíritos umas 2, 3 vezes. Vou começar de novo esse ano, com a graça de Deus. Garanto que vou, naquelas perguntas, encontrar respostas mais profundas, com novas elucidações, dentro daquela questão, e a gente começa a se inquirir, a raciocinar e a buscar também novas performances para aquela leitura. Bom, é sabido que cada releitura de uma obra ou artigo de teor moral, não importa quantas vezes novos insights nos ocorrem. Um detalhe não percebido antes, um ângulo não observado, uma compreensão diferente, uma ligação com o momento atual de nossa vida e etc. Quantos já não leram mais de uma vez o nosso lar, e a cada visita ao livro descortina facetas ou registros novos? Qualquer livro de André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros autores desse naipe nos propicia essa dádiva. Ao reler Os Mensageiros, em especial o capítulo 8, alguns registros de Acerino nos suscitaram reflexões que gostaríamos de compartilhar. Apenas para nos situarmos, sugerimos que o texto original seja lido antes, mas para facilitar, vamos resumir aqui e depois vamos ler todo o capítulo para que possamos ir nos pontos principais abordando o tema desta tarde e noite. Acerino era um residente de nosso lar, que foi preparado para reencarnar numa grande cidade brasileira, a serviço da colônia espiritual. O exercício da atividade mediúnica passa a cobrar pelas atividades executadas, afastando os benfeitores espirituais e caindo nas garras da sombra. Nessa ruína, além de fracassar na própria missão, arrasta consigo inúmeros companheiros que lhe depositaram confiança, ampliando desastrosamente o prejuízo causado. Seu comprometimento é agravado, considerando-se que não lhe faltaram recursos para o desempenho do trabalho proposto em planejamento reencarnatório, bem como a assistência de benfeitores, tanto encarnados quanto desencarnados, que se empenharam em vão por reconduzi-lo à trilha do bem. Seu relato é pungente testemunho de um espírito em plena evolução, que fracassa clamorosamente. Consciente disso, deixa-nos uma lição de humildade, um alerta para que olhemos para nós e nos indaguemos sobre o que temos feito das oportunidades recebidas.
Todos nós que aqui estamos presentes, que somos espíritas, sabemos que essa não é a nossa primeira, nem a nossa segunda, nem a 50ª reencarnação. Nós já fomos e voltamos centenas e milhares de vezes, e ainda retornaremos para o mundo espiritual e para o mundo físico, quantas vezes ainda forem necessárias para o nosso aprimoramento, para o desenvolvimento moral, para que possamos fortalecer a nossa questão espiritual, a nossa questão moral e também a outra asa, como sempre dizia também o nosso querido Chico Xavier, da questão intelectual, porque elas são necessárias. É necessário que alavanquemos, é necessário que cresçamos nas duas asas, tanto na moral quanto na intelectual. Mas, se tivermos que reforçar alguma, que seja sempre primeiro a moral, porque nos evita, quando estivermos com a capacidade intelectual mais aguçada, de cometermos desastres, erros e ignominias terríveis, porque a inteligência às vezes nos fascina, e começamos a ter um orgulho aguçado, e aí começamos a nos acharmos que somos melhores que os outros, ou que podemos fazer tais coisas, e quando vemos, não estamos mais servindo a Jesus e ao bem, estamos sim nos comprometendo com outras situações menos felizes. Bom, vamos então aqui agora à leitura do capítulo 8. Ia dirigir-me ao Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte: não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acerino, que partilhara a mesma experiência. Fitando, triste, Otávio sorriu e advertiu: não sou criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revelou Acerino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Neste instante, interveio Vicente acrescentando: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se, de modo especial para mim, aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei: seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acerino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar estas lições. O mundo não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais. André Luiz que está relatando isso. Mas aqui, nossa visão se modifica. Há que cogitar no nosso futuro eterno. Acerino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E entendemos a expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar, no século fino, após receber valioso patrimônio instrutivo de nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. De nossos beneméritos ministros da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitasse a saúde do corpo físico e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa coroa. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprindo a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamada à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, a
apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei, eu mesmo, a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual ao de outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração dos trabalhos espirituais e outros religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo físico, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços ao espírito? Amigos, cientes do caráter sagrado da fé, aprovavam as conclusões egoísticas. Admitamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados. Mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Em vão. Companheiros encarnados chamavam-me ao esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. Meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida física. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias humanas. E suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de cercar as pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceravam-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos humanos, de consciência viciada, contam igualmente com entidades perniciosas, que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia, prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência, na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes, fundamente sensibilizado. Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o erro. Ao me ver, você enganou-se, também como tantos de nós. Marcelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei a lei dos lares, mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus. Apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas porque estava esclarecido. Não tenho perdão porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa?
Meus irmãos e minhas queridas irmãs, podemos ver aqui o tamanho do empreendimento, tudo aquilo que foi preparado para que esse nosso irmão pudesse retornar à vida física e prosperasse, que pudesse alavancar cada vez mais o caminho de amor na direção do Cristo, que pudesse cada vez mais trabalhar em nome de Jesus e auxiliar aqueles irmãos que necessitavam, trazendo luz à sua vida e luz à vida de outrem, fazendo com que a casa espírita se tornasse uma redenção de amor, de bênçãos e de luz. O auxílio não lhe faltava, como ele mesmo diz. O trabalho estava por fazer. Tudo foi-lhe entregue em suas mãos. Mas eis que ele se deixa levar, esquece daquilo tudo que foi comentado, foi preparado durante anos no mundo espiritual. Quantos de nós aqui somos ainda acerinos da vida? Quantos de nós não estamos dando continuidade ao erro, esquecendo das tarefas que nos foram incumbidas e que nós mesmos nos preparamos, que nós mesmos escolhemos, que nós mesmos buscamos para a nossa mudança, para o nosso crescimento, para o nosso resgate de tantas loucuras e erros e crimes do passado, muitos do passado presente, porque não conseguimos nos desvencilhar dos erros, das algemas infelizes, do orgulho, da vaidade. Ainda temos muito a caminhar e precisamos refletir com muita força, com muita fé e com muita esperança. Se estamos trilhando caminhos errados neste momento, se estamos nós flertando com o erro e com o orgulho, ou nos deixando levar pelas vãs filosofias e por tantas utopias mais, que possamos pegar de volta o rumo e o caminho. Muitos vão dizer, mas é tarde, estou velho, ou então, não, estou muito novo, não posso mais desfazer o que fiz. Correto. Ninguém pode. Nenhum de nós pode desfazer o que fez de errado, mas todos nós podemos recomeçar e fazer o certo e fazer um final diferente. Podemos já nos arrepender e evitar que mais malefícios, que mais doenças, enfermidades, que a loucura nos busque, que nos ataque o campo espiritual e que passamos a servir as trevas de maneira que nós não queríamos, mas nos ligamos através do pensamento, através das afinidades, dos gostos, através do erro. Já disse o Senhor Kardec, perguntando ao Espírito de Verdade, como se formam os grupos e famílias no mundo espiritual, pelos gostos, pelas afinidades, pelos amores, rancores e ódios. Ou seja, toda essa situação faz parte. Toda essa situação nos imanta. Neste e no outro mundo. Vimos aqui o relato do nosso irmão. Ele foi preparado e nem por isso deixou de poder passar os 11 anos. Ninguém aqui imagine que virá um Deus passar a mão na nossa cabeça, como muitas das vezes fazemos com nossos filhos, de forma errada, achando que estamos educando da melhor maneira, e não é. Devemos ser bons, devemos ser justos, devemos ser enérgicos no momento certo e principalmente conosco. Não digo não sabermos nos perdoar pelos nossos erros, porque isso nos traz grandes problemas físicos, mentais e espirituais, porque vamos passar a entrar na sintonia daqueles arrependidos, que estão infelizes, que estão tristes. Precisamos sim mudar de postura, precisamos mudar de atitude, precisamos encarar a vida de frente como ela é. Não podemos mais ficar com retóricas, com desculpas, eu não queria, eu não deveria, aconteceu, está feito. Levanta a cabeça, faz uma prece, ergue-te aos olhos do Senhor, e Ele com certeza vai lhe auxiliar, Ele vai lhe ajudar, porque onde há sinceridade, há amor, e se há amor, há fé, e tendo a fé, nós teremos a esperança. É lógico que não será de imediato, como nos malefícios, como nas mazelas e sequelas do corpo físico. Muitas das vezes demoramos longos anos tomando medicamentos, demoramos longos anos em tratamento, e melhoramos um pouquinho assim e já rendemos graças a Deus, porque podemos caminhar sem um pouco de dor. Outras vezes nós conseguiremos a melhora em menos tempo.
outras até nos recuperaremos totalmente, e assim também será com o nosso perispírito, porque é Ele que media o nosso espírito. Então, que tenhamos coragem, que possamos vencer essas barreiras que, na maioria das vezes, nós somos os primeiros a colocar diante de nossos passos. Quantos de nós aqui presentes já sabotaram seus melhores projetos de vida? Estávamos tão anelados, envolvidos com o estudo, envolvidos com tarefas nobres, com a vontade de crescer, porque era necessário para mais na frente podemos realizar os trabalhos necessários. E o que nós fizemos? Abandonamos tudo. E assim vamos perdendo oportunidades. E assim nós vamos, de reencarnação em reencarnação, caindo, tombando, levantando, se arrastando. Faz parte. É normal. Ainda dentro da nossa capacidade evolutiva. Pelo menos estou falando de mim, não dos senhores e das senhoras. Mas é necessário que possamos mudar essa trajetória. É necessário que possamos ter forças para crescer, para caminharmos na direção do Evangelho. E cada passo dado, e cada pequena vitória, não nos garante que não cairemos amanhã, mas ela nos dá a esperança que poderemos ser melhores amanhã. Nós vemos aqui que o nosso irmão, que estava em nosso lar, com todo um trabalho feito, fracassou, e ele diz, isso é normal ainda. De acordo com as escalas espíritas, de acordo com o que o Espírito de verdade vem nos trazer, somente nos mundos ditosos, aqueles onde os espíritos já estão começando a entrar para a academia do Cristo verdadeiramente, é lá onde o mal não consegue ainda e não vai conseguir jamais fazer mais nada. Lá só existe o bem, só existe o amor. São espíritos que estão chegando para um dia alcançarem a perfeição relativa, como nossa irmã estava aqui há pouco conversando comigo. Então, Vital, mundos primitivos, o mal está lá ainda, com a ignorância. Mundos de expiações e provas, não precisamos nem falar nada, basta ligar a televisão. É tanta tragédia, tanta desgraça, que aí eu, no outro dia, estava conversando com um amigo meu, espírita também, falei, agora eu entendo por que esses repórteres, quase todos eles, infelizmente, adoecem de câncer. Porque é o tempo todo passando notícias ruins, notícias infelizes. Não estou dizendo que não tenhamos que noticiar, mas poderia se fazer um filtro bem melhor. Mas infelizmente, pelo grau evolutivo do planeta, ainda as notícias ruins, a desgraça, as coisas que não são muito favoráveis, vendem muito, se espalham rapidamente. Tem até um ditado que diz, notícia ruim corre rápido, e realmente é a verdade. Mas ao mesmo tempo, quantas coisas boas estão acontecendo? Aí eles pensam uma, duas, três. Talvez para eles mesmos poderem ler e não se sentirem tão mal. Essa é uma realidade. Então, precisamos analisar que ainda dentro desses mundos, como o nosso, de provas e expiações, regeneração ao qual nós já estamos adentrando e caminhando a passos largos, nós poderemos também fracassar e até mesmo, ainda que seja mais difícil, em mundos felizes. Então nós temos que entender que também o fracasso faz parte ainda de uma realidade nossa, que talvez nós escondemos tão bem, que nós não conseguimos ver. E aí, quando estamos diante de certas situações, aquilo volta à baila. É como disse André Luiz, o único mal que devemos temer é o mal que ainda está dentro de nós. Ou seja, mas espera aí, Vitor, alguém me agride, me fere, me mata, alguém me mutila, me rouba, me engana, você colocou aí alguém, não fui eu, é problema dele. Ele que vai ter que resgatar tudo isso. Da minha parte, eu já vou perdoando logo para poder simplificar o trabalho, que é para que ele possa seguir em frente melhor. E eu também, com isso, começar, quando eu virar de lado para cá e falar assim, que fila é essa, Senhor? Essa é a fila dos teus credores. Graças a Deus eu perdoei aqueles 3 gatos pingados que me fizeram mal. Graças a Deus, pelo menos eu sei que 3 dessa lista aqui talvez tenham misericórdia de mim e me perdoem também. Porque a fila é longa, né? E muitas das vezes, o nosso maior algoz para darmos o passo somos nós mesmos. Eu tenho uma dificuldade terrível de me perdoar. É horrível. Mas estou ali, lutando, buscando para essa mudança.
batendo com toda a vontade no orgulho. Mas Vital, não é orgulho? É orgulho sim, esse desgramado, esse infeliz, esse orgulho disfarçado de outros nomes, mas é orgulho. É orgulho, tenham certeza disso. Se estiverem vivendo essa mesma situação, é orgulho, ele se disfarça maravilhosamente bem. É terrível. Então, como eu estava dizendo, a gente às vezes não conseguiu tirar a máscara. Tínhamos tudo para dar certo e dar tudo errado. Por nossa falha, porque nós ainda não conseguimos ver realmente quem somos e compreender que poderemos cair. E aí, utilizarmos dos recursos da humildade. Por aqui não dá para eu caminhar, então eu vou tentar passar por aí. Nós não devemos, muitas das vezes, nos atirarmos em determinadas aventuras e situações achando que já estamos preparados, porque não estamos. Outras vezes nós vamos conseguir passar. Eu insisto sempre nisso porque eu vejo que é uma situação que nós vivenciamos muito aqui na Terra. Eu ouço muitas pessoas falar, fui ajudar fulano, acabei me envolvendo no problema dele, acabei vivenciando o problema dele, eu acabei piorando tudo e ainda me compliquei. Sabe por causa de quê? Que aquilo ali ainda não estava totalmente resolvido dentro de nós. Ainda não estava solucionado. A gente pensou que já estava. Há outras situações que não. Elas já estão apaziguadas, já estão resolvidas no nosso eu. A gente pode encarar de frente, a gente já tem essa capacidade, porque a gente não vai mais ter o receio, não. Vai ser aquilo que o Cristo disse. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Mas aquilo que a gente ainda tem, o que a gente ainda gosta, esconde da gente mesmo, não tenta a sorte não, meus irmãos. Não tente a sorte. Vocês têm 90% de chance de se machucar. Mas também, se acontecer, não tem problema. Não tem problema, porque, como disse aqui, a misericórdia de Deus é infinita e Deus não está falido. Ele vai nos dar um novo empréstimo de bênçãos para que possamos evoluir e crescer. Ah, mas aí nós vamos talvez resgatar com um pouco mais de espinhos. A espinha era de 2 centímetros, agora passaram para 4. Mas não tem problema. Eles vão ser 4 enquanto for necessário. Quando também Deus vê que houve a mudança, nós saímos daquela sintonia espiritual, que nós entramos numa outra sintonia e que realmente nós melhoramos, aquilo também cessa. Porque graças a Deus, na lei do Pai, há a lei de amor. Não há necessidade de ficar ali, olha, vamos continuar com ele encarcerado lá naquele sofrimento. Não. Muitas das vezes, a gente ainda continua passando e vivenciando certas situações porque nós precisamos disso para trazer a paz tão sonhada para o nosso espírito, para trazer a cura em definitivo do nosso perispírito que ainda está lesionado. E aí passamos pelas situações no corpo físico. E o que acontece? O corpo físico consegue ser curado, ou ele paga a etapa dele e vem o desencarne, e aquele espírito se sente liberto, se sente quites com a sua consciência. É uma outra coisa que eu sempre gosto de falar. Muitas das vezes a gente pensa sempre que estamos quitando perante ao Pai. Estamos, mas Deus em nenhum momento deixou de amar e vai deixar de amar qualquer um de nós. Sim, muitos vão perguntar, até aqueles que estão lá no presídio, que cometeram crimes odientos, que fizeram tanto erro. Sim, nós somos um exemplo disso. Ou nós achamos que daqui para trás nós éramos anjos, éramos seres espirituais, iluminados, com auréola? Claro que não. É só ver nossas tendências hoje em dia. Alguém pisa no nosso calo, a gente já dá uma boa tarde virado. Se alguém falar mal da gente, a gente só falta fazer um carinho, né, no pescoço dele, assim, apertando de leve, só para ele ficar assim com um pouquinho de falta de ar, mas nada demais, é só... Ou então pensa, ele está achando o quê? Não está achando nada, simplesmente conseguiu enxergar quem você é. Só isso. E você não gostou da realidade. Então, tudo isso faz parte da nossa caminhada, da nossa trilha evolutiva. É isso que precisamos colocar na nossa cabeça. Entendermos isso. Para que possamos sofrer menos. Para que saibamos aprender a lição. Porque se não aprendermos a lição, nós vamos ter que repetir de novo. E como eu estava falando para a nossa irmã aqui, infelizmente o tal de carnê dos pecados parece o carnê do baú da felicidade nos anos 70, 80. Todo mundo queria comprar. No final do ano, pegava de volta lá os brinquedinhos, as coisinhas, né? A gente consegue quitar uma dívidazinha nessa encarnação, 2, em vez de aproveitar e ficar quietinho, e só fazer o bem, só tentar evitar problema, não, a gente vai lá e resolve arrumar mais uma penca de problema. Vai juntar para outra, mas não tem problema, faz parte também.
tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não podemos esquecer que foi Ele que nos criou espíritos simples e ignorantes. Foi Ele que nos criou, nós saímos do amor de Deus. Em determinado momento Ele resolveu nos criar e criou. Depois daquela evolução toda que vem do mundo, né, mineral, vegetal, animal, aí o princípio inteligente é transformado. Não me perguntem como, porque também não sei, e nem também, sinceramente, me importa em saber. Eu já tenho bastantes preocupações para resolver na minha vida, eu já tenho muita coisa para resgatar, eu já tenho muito assunto para acertar, muito perdão para pedir, então não dá realmente para ficar querendo devagar, porque eu vejo muitos amigos e amigas às vezes falando, mas como eu adoraria saber como foi isso, meu amigo. Quando você estiver lá em mundo ditoso, lá onde os espíritos estão começando a se transformar em espíritos crísticos, com certeza você vai saber. Poxa, mas não podia ser antes. Não dá, não é nem porque ele não queira, porque você não vai conseguir entender nada. Às vezes a gente pega um livro mais difícil para ler espírita. Por exemplo, eu peguei um livro chamado Urânia para ler. Peguei aqui nessa casa mesmo. Aí fui conversar com a Maria Amélia, eu estou lendo esse livro aqui, olha, mas é ficção, isso é realidade, assim. Meu filho, é isso mesmo. Olha, complicado. Eu falei, eu não estou conseguindo entender. Ela falou assim, olha, eu mesmo já, acho que eu li umas 2, 3 vezes para entender. Eu falei, Senhor, toma o livro de volta, vou pegar um outrozinho ali, olha, aquele ali de André Luiz é muito bom, Evolução em Dois Mundos. Eu falei, muito obrigado, me dá ele aqui agora mesmo. Peguei, fui ler, foi meio difícil, li 2 vezes, mas consegui entender. Isso, gente, não é nenhum desmerecimento, não. Essa é a nossa realidade como seres humanos que somos. É lógico que muitas das vezes estamos aqui com embotamento em questões intelectuais, porque nós fizemos mau uso ou até mesmo porque pedimos para esquecer aquilo, para não ficarmos só também ali. Às vezes no campo da matemática, no campo das ciências, no campo da medicina, e a gente necessita também mudar para conhecermos outras situações, senão nós nos tornamos repetitivos, porque é muito fácil, infelizmente, como sempre, pelo amor de Jesus, estou falando de mim, é muito fácil para a gente fazer aquilo que é mais simples ou que a gente já conhece. Não é assim que funciona? É muito mais fácil. Eu sei que 2 e 2 é 4, olha, mas eu preciso aprender a tabuada toda, porque senão não adianta ficar só no 2 e 2. Aí depois tem que vir álgebra, geometria, e assim vai na língua portuguesa, e assim vai também em outros exercícios que nós temos que fazer. E assim também é no nosso exercício moral. Olha, eu gosto tanto disso aqui. Isso ainda condiz com a minha nova postura que eu quero ter? Dá para eu conciliar, né? Um pouquinho aqui, meu pezinho aqui, dessa coisa errada, de leve, outro pé aqui, né? Aqui mesmo está explicando que você não serve a 2 senhores. Está em Mateus. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Não tem como. É difícil mudar, porque são questões que vêm, né, de muitos tempos, de muitas reencarnações passadas. Se nós ainda trazemos determinados gostos e pendores ainda hoje, e essa é a nossa melhor reencarnação, de acordo com o que nos fala Emmanuel, sempre a última, que estamos vencendo a nossa melhor, é porque aquilo tudo ainda faz parte. Calma também, meus irmãos e minhas irmãs. Não vamos entrar em desespero, pegar a chibata, se silenciar, ou então, ai meu Deus do céu, eu preciso acabar com isso de hoje. Não adianta querer acabar isso de hoje para amanhã, porque quando aparecer lá na sua frente, a perninha vai tremer e vai acabar caindo no erro. O que precisamos fazer é uma mudança de atitude, uma mudança de pensamentos. Eu caí, errei. Torna a levantar naquela situação. Evita ela ao máximo que puder. Se fortalece espiritualmente e continua a trabalhar no bem. E continua a fazer o melhor para o próximo. E continua a encarar a vida como uma grande fonte de amor, de esperança e de crescimento. E nós que somos espíritas temos uma vantagem, que também ao mesmo tempo, às vezes, em determinadas situações, quando estamos tristes, é uma desvantagem. Qual é a vantagem? Eu sei que sou eterno e vou reencarnar quantas vezes forem necessárias para apagar os erros. Mas, por outro lado, nós às vezes também ficamos tristes porque, puxa vida, eu não precisava ter errado nisso. Vou ter que voltar a passar por tal problema talvez, ou nesta mesma reencarnação vou ter que tentar me redimir, se eu puder redimir, se eu puder resolver o problema, quanto melhor. Reconciliar com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Foi o que Jesus disse, está lá no Evangelho. Jesus é um ser amorosíssimo. Ele é o nosso irmão mais iluminado.
Ele é tão bom que ele deu todas as métricas, as regras, ele foi colocando ali para vocês, que nós que somos irmãos, podemos ver aquela situação e detectarmos aquilo e evitar de se machucar, de se ferir mais. Mas ele não pode também tirar o nosso direito de livre-arbítrio. Não tem como. Né? Porque nós precisamos fazer essa mudança. Precisamos encarar isso com tranquilidade, por mais dolorosa que ela seja. Não tem como. É necessário. Faz parte do nosso aprendizado. É igual quando a criança começa a se alfabetizar. A mãe tem que segurar a mão, o pai, a professora na escola, dói o pulso, dói o dedo, ela quer fazer de outra maneira, mas ela tem que ali começar as primeiras letras, para depois formar as sílabas, depois formar as palavras, depois as expressões, as orações, e depois escrever um livro inteiro. Assim somos nós. Assim somos nós. Muitas das vezes nós achamos que já estamos, não estamos tão evoluídos ainda não. Aqui no planeta a diferença é de milésimos para aqueles outros irmãos que cometem crimes e erros, como também daqueles que estão à nossa frente. Não há um espírito no planeta Terra que não tenha uma questão moral para resgatar. Não há um espírito aqui na Terra que não seja endividado. Não existe. Isso tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, podemos minimizar as situações através da prece, através da oração, através da mudança de pensamento. Começou a perturbar muito na cabeça? Prece, reza, ora, se lembra de Jesus, pede misericórdia, pede por aquele irmãozinho, porque você está saindo da sintonia dele e não aceita, porque ele ainda continua te vendo como era antes. E muitas das vezes é uma pessoa querida, que não está encarnada, mas que não consegue compreender. Por isso é necessário ter muito cuidado. Por isso que o Espiritismo coloca, através das vivências, através das reencarnações, da pluralidade das existências, que muitas das vezes aquele que a gente vira as costas é um amor de outra vida, que está ali, gravitando. Porque muitas pessoas falam assim, mas espera aí, a minha família então só vem... Não, meu amigo, nós temos centenas e centenas de irmãos nossos, por vários envolvimentos, por várias questões, de amor, de ódio, de compreensão, de amizade, de débito, e por aí vai. Eles estão reencarnados, outros estão desencarnados, e por aí vai. Porque o acaso não existe. Nós estamos inseridos nas famílias, nos países, nas comunidades, nos empregos, naquilo tudo que é necessário para que nós possamos fazer da reencarnação algo positivo, para que possamos vencer. Não existe essa ideia que nem muitas pessoas às vezes nos perguntam, né? Eu creio que para os senhores, para as senhoras também, mas espera aí, aquele irmão que está fazendo mal ali, né? De repente a missão dele, não, meu amigo, primeiro, missão é sempre um trabalho para o bem. Não existe missão de fazer o mal, não existe missão de atormentar o próximo, não existe missão de ferir o próximo. Isso aí é decorrente dos nossos erros, né? É decorrente das nossas falhas, das nossas faltas, do nosso entendimento, por aí vai, né? Ou fomos imprudentes, negligentes, incipientes, e por aí vai, não falta sinônimos para isso, mas precisamos compreender que nós estamos vivenciando tudo aquilo que precisamos. Agora, às vezes, como esse irmão aqui, o Acelino, ele agravou tudo, era para ter voltado como? Coberto de flores, de preces. Imagina todo o trabalho que ele faria, como seria. Ele retornaria ao mundo espiritual iluminadíssimo, dando passos maiores. Poderia até com certeza continuar em nosso lar, ou até mesmo já ir para um mundo de regeneração, numa futura reencarnação, não precisando vir à Terra, como acontece com vários irmãos. Porque tudo é dentro das chamadas afinidades. Porque, por exemplo, alguém faz um trabalho maravilhoso aqui no plano físico, faz até mais do que ele estava esperando dele, porque ele passou a gostar, passou a tomar gosto, o amor passou a fazer parte da sua vida, o entendimento. Ele volta para o mundo espiritual e numa outra ele já tem que voltar de repente para aqui, pode ir para outro planeta, pode ir para outro planeta, que já esteja dentro do seu quadro evolutivo.
Como também muitos de nós, infelizmente, quando vier a transição, não vai poder continuar na Terra. Irão para outro planeta parecido com o que a Terra está vivenciando ainda. Outros que estão praticando toda sorte de barbárie, de violência, de crime, de maldade, e ainda se comprazem nessas atitudes, eles não podem mais ficar no mundo de regeneração, porque vão atrapalhar, eles vão causar empecilhos e embaraços que não são mais necessários neste mundo. Não pensem, os senhores e as senhoras, que o mundo de regeneração será uma bênção, não terá doenças, não terá problemas climáticos, não terá cataclismo, vai ter tudo isso. A única questão é que todos que estão lá estão com vontade de acertar. Eles querem amar, querem se modificar, querem evoluir. Aí aqueles outros irmãos que ainda estão empedernidos, recalcitrantes, no erro, na maldade, não podem estar ali. Mas Deus é maravilhoso, vai mandar esses irmãozinhos lá para Quiron, que está lá começando na idade da pedra, quando aqueles irmãos estiverem chegando ao nível, e eles vão poder reencarnar para que possam lá fazer como os antigos fizeram aqui. As civilizações, né? Os egípcios, os romanos e outras mais aí que passaram pela terra e que muitos seguiram em frente, outros conseguiram se complicar mais, como foi o caso, infelizmente, de nosso irmão Adolf Hitler, que era capelino, veio, se enrolou mais ainda e vai ficar mais ainda complicada a situação dele. Outros fizeram ao contrário, foram os primeiros patrícios, e na época dos circos, aquilo tudo, o que fizeram? Se imolaram e nem voltaram para a capela, já foram para outros mundos, porque eles já estavam renovados, e outros continuaram aqui para trabalhar na ordem, convidados pelo Cristo, porque eles já estavam preparados. Então, tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Precisamos compreender, precisamos vivenciar isso em toda a sua profundidade e saber retirar um pouco da ansiedade que muitas das vezes bate a nossa porta, como eu estava falando antes, que são as vantagens e desvantagens de ser espírita, de acharmos que podemos acelerar um pouco mais. Não. Tudo, na verdade, equilibra a questão das mudanças, e principalmente mudanças de comportamento, seja ele no campo espiritual, seja ele no campo emocional, psíquico, ou no intelectual, leva tempo. Leva tempo. Você vê que um médico precisa ir de 8, 10 anos estudando, uma das faculdades mais longas, 6 anos, depois mais 2 anos de residência médica, depois mais 1 ano, 2 anos para conseguir a licenciatura em determinada parte do corpo, ortopedista, ginecologista, urologista, por aí vai. Ou seja, é necessário, fora que ele tem que continuar estudando a vida toda, como também em outras carreiras, outras profissões. Ou seja, então, na questão evolutiva, moral, o primeiro caminho é pegar a bênção de Jesus, que pegou 10 mandamentos e transformou em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faz ao próximo o que queres para ti. Olha, se nós todos fizéssemos isso, no planeta todo, não escutaríamos mais os canhões, as metralhadoras, os drones, não ouviríamos mais o sofrimento, os gritos lancinantes, os ódios, tudo mudaria, porque realmente viveríamos muito bem, independente de raça, credo, religião, etnia, nacionalidade. Mas infelizmente nós continuamos insistindo no erro, continuamos servindo ao Deus orgulho, ao Deus vaidade, ao Deus riqueza, ao Deus sensualidade, e por aí vai. Infelizmente, atacando uns aos outros, falando em extermínio em pleno 2024. Às vezes eu penso que nós estamos na idade da pedra ainda, quando um povo tinha que exterminar o outro para poder resolver os seus problemas. Não consigo acreditar que ainda em 2024 nós estamos presenciando tal nível de barbárie no planeta. Aí muitos vão falar: esse pessoal todo aí, mas foi também, né? Foi deixar reencarnar, mas você também reencarnou, meu amigo. Você não é nenhuma entidade iluminada, né? Nenhum sol nascente. Também tem os seus erros, seus acertos. Tudo bem que muitos de nós, com certeza eu garanto que aqui nenhum de nós estaremos a favor de nenhuma guerra, de nenhum tipo de preconceito,
de nenhuma pessoa pensar que é melhor do que a outra por causa de uma cor de pele, por causa de alguma questão religiosa, por qualquer... Não dá para mais pensarmos nisso. Nós que fazemos parte do cristianismo, do espiritismo cristão. Não há mais como pensar nisso. Isso não passa mais na nossa cabeça, graças a Deus. Mas nós vemos que, infelizmente, ainda acontece, porque são aqueles irmãos retardatários que estavam lá. Se Deus é misericordioso e para todos dá oportunidade, também não pode deixar de dar para eles. Ele sabe de antemão que tem grandes chances deles fracassarem, mas também sabe que muitos podem mudar. E muitos mudam quando? Quando sentem a dor, infelizmente. O lágrimo da dor faz com que eles se empurrem e comecem a entender. Aliás, infelizmente, a grande maioria começa a entender, até no plano físico e no espiritual, quando ele sente a dor da perda de alguém que ele ama muito, ou de alguma outra situação. Ali ele começa a entender, começa a olhar um pouquinho para o outro que ele feriu, seja da maneira qual for. E ali vai começar aquela centelha que estava lá, porque todos nós temos a centelha de Deus em nosso coração, como nós temos a justiça dele em nossa consciência. Ela vai estar ali. E ele vai começar a tirar aquelas camadas, né, do amor enlouquecido, do ódio, da vingança, porque o amor que enlouquece é o ódio, de acordo com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque na verdade aquela pessoa queria dar amor, mas quando ela não consegue, então ela começa a odiar, ela começa a se perder e vai criando aquela carapaça, mas está lá aquela centelha de amor. Como muitos psicólogos dizem, ninguém nasce odiando, ninguém nasce detestando o outro por causa disso ou daquilo. Infelizmente ele vai tomando consciência, que o espiritismo vai explicar isso, e cada vez mais a medicina, a psicologia, em todas as áreas, né, afins estão começando a perceber que existe um algo mais, que existe uma criação maior, que é Deus, que existe um espírito, e que esse espírito é o detentor da inteligência, né? Vamos caminhando, é tudo lento, é tudo gradativo, porque nada em natureza dá salto. A própria Terra, para ser formada pelo Cristo, quando Deus tirou da nebulosa do Sol, entregou na mão de Jesus e falou: agora aqui, você que é co-criador, prepare esse planeta, já fiz a minha parte, eu vou enviar os espíritos que serão criados por mim. E assim foi, e assim vai continuar sendo, e Deus não para de criar. Então, nós precisamos trazer para dentro de nós essa consciência. Precisamos seguir em frente. Nós já sabemos que os infernos intermináveis não existem, e nem tampouco também, felizmente, graças a Deus, aqueles céus chatos pra caramba, monótonos, com anjinho, tocando harpa, com aquele monte de seres que foram criados, diferentes da gente, que nós temos que ralar, trabalhar, lutar, para evoluirmos, porque seria injusto, imagina, um ser criado, onde já tem todas as facilidades, e todos nós aqui, simples mortais, tendo que lidar com as nossas dificuldades. Não, Deus é maravilhoso, Deus é um Pai misericordioso, bom e único. Todos foram formados simples, ignorantes, criados pelo mesmo Pai, e todos um dia vão conhecê-lo e vão saber como ele é. Então, Otávios, Joels, Acerinos e tantos outros anônimos que fracassaram ou conhecidos fazem parte da nossa história evolutiva, como nós mesmos. Então, se estamos desviando do rumo, meus irmãos e minhas irmãs, metemos a mão na charrua e seguremos a nossa vida em nossas próprias mãos e peçamos auxílio ao Pai e a Jesus, que com certeza vai nos amparar, porque toda vez que fazemos uma prece, toda vez que estamos sendo sinceros, pedindo, ainda que demore para chegar a dádiva, a bênção, mas não importa, continuemos trabalhando, continuemos caminhando. Como disse Chico uma certa vez, todas as preces têm respostas. O problema é que muitas das vezes a comunicação demora porque nós colocamos muitas coisas na frente e até ela chegar a nós demora um pouquinho. Mas, na verdade, porque nós colocamos e criamos as barreiras, nós semeamos os espinheiros, nós fizemos tantas situações que, infelizmente, agora cabe a nós modificar. E nós já estamos modificando. Olha só que coisa linda, que coisa bonita, todos num domingo, na parte da tarde, estão numa casa espírita, buscando, outros irmãos estão em casas evangélicas, estão em casas católicas, não importa quais as casas, mas estão todos procurando uma religação com Deus, estão todos procurando de novo caminhar sob os passos de Jesus e seu amor infindável.
meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus possa nos abençoar infinitamente. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor. Que possamos vivenciar as mudanças, mas compreendendo que será degrau a degrau que nós vamos desferindo o golpe no nosso orgulho disfarçado de qualquer nome, como eu disse, na nossa vaidade, nos nossos erros. E aí nós vamos construir um novo alicerce. E nenhuma obra se sustenta sem um alicerce novo, ou pelo menos renovado, remodelado. Muito obrigado a tudo e que Jesus possa abençoar a todos nós hoje e sempre. Graças a Deus.